Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje você vai conhecer 15 das raças de cavalos mais incríveis do mundo, não apenas pela aparência, mas pelo impacto que tiveram na história humana. Respire fundo, ajuste o volume, porque essa jornada começa agora. Cavalo belga, o gigante gentil da força bruta. Se o mundo animal tivesse um levantamento de peso olímpico, o cavalo belga dominaria o pódio. Originário da Bélgica e aperfeiçoado nos Estados Unidos, ele se tornou o cavalo de tração mais popular da história moderna. E não é difícil entender o motivo. Esses cavalos são capazes de puxar cargas absurdamente pesadas, trabalhando por horas sem demonstrar sinais de exaustão. Mas o que realmente impressiona não é apenas a força, é o temperamento. Mesmo com um corpo colossal, o cavalo belga é dócil, obediente e incrivelmente paciente. Uma verdadeira máquina de trabalho com coração tranquilo. Eles foram usados para arar campos gigantescos, transportar toras de madeira, puxar carroças, trenós e carruagens. Trabalhar em cidades e fazendas por décadas. E quando falamos em recordes, eles entram para a história. Um belga chamado Big Jake se tornou o cavalo mais alto do mundo, ultrapassando 2 metros de altura, o equivalente a muitos veículos compactos. Outro exemplar da raça foi vendido por mais de $112 mil, um valor que mostra o quão valorizada essa força viva pode ser. Shire. O cavalo que moveu a Inglaterra. O Shire Horse parece saído diretamente de uma pintura medieval. Com patas enormes cobertas por pelos longos, ele transmite elegância e poder ao mesmo tempo. Mas por trás da aparência quase nobre, existe uma das forças de tração mais registradas. Originário da Inglaterra, o Shire existe desde a Idade Média e acredita-se que descenda do lendário Great Horse, utilizado por cavaleiros em batalhas históricas. Antes da Revolução Industrial, esses cavalos eram essenciais para o funcionamento do país. Transportavam carvão, puxavam arados pesados, moviam mercadorias entre cidades, levavam barris gigantes de cerveja das cervejarias até os pubs. Sem o Shire, boa parte da economia britânica simplesmente não teria funcionado. Inscreva-se, senão esta centopeia irá te visitar enquanto dorme. Clydesdale, o herói silencioso da guerra. Durante a Primeira Guerra Mundial, mais de 8 milhões de cavalos morreram nos campos de batalha. Entre eles, o Clydesdale foi um dos mais sacrificados. Esses cavalos eram usados para puxar canhões, munições e suprimentos em condições desumanas. Lama profunda, frio extremo, explosões constantes, falta de alimento. Após a guerra, com o avanço das máquinas, o Clydesdale perdeu sua função principal e sua população caiu drasticamente. Hoje é considerado uma raça vulnerável, mas sua imagem permanece como símbolo de força, sacrifício e lealdade. Suffolk Punch, o cavalo da resistência. Diferente de outras raças, o Suffolk Punch não nasceu em palácios ou quartéis. Ele foi criado por agricultores comuns para enfrentar solos extremamente pesados da Inglaterra. Sempre castanho, com pernas curtas e musculosas, ele é pequeno para um cavalo de tração, mas absurdamente forte. Hoje é uma raça rara, preservada por criadores apaixonados e eventos históricos. Norueguês Fjord, o cavalo dos vikings. Com mais de 4.000 anos de história, o Fjord norueguês acompanhou vikings em viagens, batalhas e explorações. Sua crina curta e ereta, mais escura que o corpo, o torna inconfundível. Além da força, ele é conhecido por ser mais confortável para longas montárias, algo crucial para povos que cruzavam continentes a cavalo. Dolé, o cavalo da resistência. Criado para sobreviver em terrenos íngremes, neve e frio extremo, o Dolé possui pulmões maiores do que o normal. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi usado pela resistência norueguesa contra os nazistas, um verdadeiro herói invisível da história. Russian Heavy Draft. Força, transporte e alimento. Além de puxar cargas,
Esse cavalo produz leite usado para fazer cumis, uma bebida fermentada considerada medicinal. Em regiões isoladas, ele foi trabalho, transporte e sobrevivência. Dutch Draft, o trator vivo da Europa. O Dutch Draft não nasceu por acaso, ele foi projetado. Criadores europeus combinaram as raças mais fortes do continente, como o belga e o Zeeland, com um único objetivo: criar um cavalo capaz de substituir máquinas em tarefas extremas. O resultado foi um animal com estrutura óssea extremamente robusta, músculos densos e profundos, temperamento calmo e focado. Cada centímetro do seu corpo foi pensado para o trabalho pesado. Ele não corre para impressionar, ele avança, passo a passo, puxando cargas que parecem impossíveis. O Dutch Draft é literalmente um trator vivo, uma máquina biológica moldada pela seleção humana para força, resistência e confiabilidade absoluta. American Cream, a raridade dourada da América. Entre tantos gigantes de pelagem escura, o American Cream se destaca como algo quase surreal. Essa é a única raça de cavalo de tração desenvolvida inteiramente nos Estados Unidos, surgida no início do século XX, a partir de uma única égua de pelagem creme e olhos âmbar hipnotizantes. Com o tempo, essa característica única foi sendo preservada, dando origem a uma raça tão bela quanto rara. Hoje, restam cerca de 500 exemplares no mundo, o que transforma cada American Cream em um verdadeiro tesouro vivo. Eles são usados principalmente em desfiles históricos, carruagens cerimoniais, feiras rurais e exposições. Mais do que força, o American Cream representa patrimônio genético e identidade cultural americana. Jutland, o cavalo que move a cerveja dinamarquesa. Poucas raças no mundo ainda exercem exatamente a mesma função há mais de 100 anos. O Jutland Horse de Dinamarca é uma delas. Desde 1847, a famosa cervejaria Carlsberg utiliza esses cavalos para transportar barris de cerveja, uma tradição que sobreviveu à Revolução Industrial, aos caminhões e à modernização das cidades. Mesmo hoje, em eventos especiais e festivais, os Jutland ainda percorrem as ruas de Copenhague puxando carroças carregadas de história. Eles não são apenas cavalos de tração. São símbolos vivos da cultura dinamarquesa, atraindo turistas e mantendo uma conexão direta com o passado. Boulonnais, o cavalo que ajudou a construir Paris. O Boulonnais foi uma verdadeira força invisível por trás da história francesa. Por séculos, ele transportou blocos gigantes de pedra, cargas de peixe fresco do litoral para o interior e materiais essenciais para a construção de Paris. Na Primeira Guerra Mundial, sua força foi usada para puxar canhões e suprimentos pesados para o fronte. Mas após tantos serviços prestados, a raça quase desapareceu. No século XX, passou a ser amplamente usada para consumo de carne, reduzindo drasticamente sua população. Hoje, o Boulonnais é preservado como símbolo histórico, representando sacrifício, trabalho e resistência. Italiano Heavy Draft, força bruta com agilidade. Enquanto muitos cavalos de tração são fortes, poucos são rápidos. O italiano Heavy Draft foi criado justamente para resolver esse problema. Desenvolvido no final do século XIX, ele combina a força dos cavalos belgas, a elegância do Percheron e a resistência do Boulonnais. O resultado é um cavalo capaz de executar trabalhos agrícolas em terrenos irregulares, onde máquinas não conseguem operar. Até hoje ele é utilizado em regiões montanhosas da Itália, provando que biologia bem planejada pode superar tecnologia. Breton, o cavalo dos celtas e cruzados. O Breton Horse carrega uma herança milenar. Ele descende diretamente dos cavalos usados pelos celtas e, mais tarde, pelos cruzados durante as guerras medievais.
Esses cavalos atravessaram campos de batalha, carregaram guerreiros armados e, com o tempo, se tornaram essenciais para a vida rural francesa. Hoje, o Breton ainda trabalha em pequenas fazendas, na coleta de algas marinhas ao longo da costa, em atividades tradicionais onde máquinas não são viáveis. Ele representa a ligação direta entre o passado guerreiro da Europa e o trabalho pacífico do campo. Spotted Draft, o gigante pintado da modernidade. O Spotted Draft é o mais jovem desta lista, mas não o menos impressionante. Reconhecido oficialmente apenas nos anos 90, ele quebra o padrão dos cavalos de tração tradicionais, com sua pelagem manchada, conhecida como pinto. Mas não se engane pela aparência chamativa. Por trás das cores únicas, existe um cavalo extremamente forte, dócil e cooperativo, versátil para trabalho, montaria e desfiles. O Spotted Draft representa a evolução moderna das raças de tração, unindo genética, estética e funcionalidade. Esses cavalos não são apenas animais, são capítulos vivos da história humana. Qual deles mais te impressionou? Comente, deixe seu like e se inscreva, porque ainda existem histórias ainda mais incríveis esperando para serem contadas.